Vamos para o nosso terceiro vídeo. Então, no terceiro vídeo, eu vou ensinar vocês como você vai construindo as perguntas. Você pode digitar a pergunta. Por exemplo, se eu trabalhei o assunto figuras de linguagem, então eu posso digitar a pergunta, questões e o aluno vai responder. Pode ser múltipla escolha, pode ser, se for uma interpretação de texto, pode ser resposta, o parágrafo, que ele vai responder, né? Enviar para você. Mas o que é que eu tenho feito? Não dá para eu colocar toda essa pergunta, tipo, copiar isso aqui tudo, ou o texto inteiro e colocar aqui de uma vez só. Por quê? Porque a letra vai ficar muito pequena e não vai dar para o aluno ler. Então, você tem que colocar trechinhos. O ideal é que a atividade ela seja curta, né? Então, você vai colocando trechos. Foi o que eu fiz aqui com essa atividade de Mário Sérgio Cortella. Eu li esse texto inteiro, essa entrevista. Aí eu construí uma pergunta para cada trecho. Por exemplo, a pergunta 1 que eu construí aqui Mário Sérgio Cortella cita 2 aspectos que a pandemia do coronavírus pode nos ensinar. Em síntese, explique quais são os 2 ensinamentos abordados por ele. Então, essa pergunta aqui, ela foi baseada na pergunta 1 que foi feita a Mário Sérgio Cortella. Então, o que é que eu fiz? Eu dei um print na tela. Você, onde tem aí no seu computador, no teclado, print. Tem print SC, insert print SC. Você clica para dar o print. FN, onde tem aí, procura FN no seu computador e dá um print. Pronto, printou a tela. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo. Essas aqui já foram algumas que eu já printei. Aí, printou. Agora, eu venho em formatar. Eu clico aqui em cima da imagem, porque ficou imagem. Venho em formatar, cortar. Aí, eu vou cortar somente o trechinho que eu vou colocar. Pronto. Aumento aqui para ficar legível, né? Fiz isso. Aí, eu agora vou clicar com o botão direito do mouse e clico em salvar como imagem. Eu vou colocar aqui na área de trabalho para que fique, para que eu saiba onde é que está essa imagem. Aí, onde tem aqui tipo, eu vou clicar aqui nessa setinha e vou colocar formato JPEG. Esse é o formato que tem que ter. Aí eu vou colocar entrevista, pergunta 1. Pronto. Para ficar organizado. Salvei. Então, vai estar lá na minha área de trabalho. Vamos lá olhar, está lá, aqui. Então, foi tudo. Vou cortar de novo aqui. Vamos lá, cortar. Vou cortar aqui somente esse trechinho. Salvar uma cópia. Vou salvar de novo aqui, que não deu certo. Deseja substituí-lo? Sim. Pronto. Tá aqui a imagem. Aí eu vou fazer o seguinte, essa imagem, ela tá aqui, né? Então, volto lá para o meu arquivo, formulário. Aí eu vou clicar aqui, ó, onde tem esse ícone aqui de imagem.
que eu vou adicionar essa imagem. Primeiro eu vou colocar aqui, leia o texto abaixo. Leia o texto abaixo e responda as questões. Peraí, leia o texto e responda as questões abaixo. Pronto. Aí eu vou clicar aqui. Inserir imagem. Eu vou procurar e vou procurar na minha área de trabalho aqui, entrevista pergunta 1. Aqui, tá aqui, entrevista pergunta 1. Achei, cliquei nela, vou em abrir. Pronto, a imagem está aqui. Certo? Aí agora eu vou colocar aqui a opção, eu coloquei lido. Que o aluno ele vai ler, aí se ele terminou de ler, pronto, ele clica aqui. Eu não vou colocar como obrigatório isso aqui, esse lido. Porque não tem como eu colocar, tipo, já a pergunta aqui, não tem. Porque a pergunta é como se a pergunta já fosse essa daqui de cima da pergunta 1, onde tem aqui esse textinho que eu acabei de colocar. Então, eu vou adicionar a pergunta que eu vou fazer sobre esse tópico aqui, essa pergunta 1 que foi feita a Mário Sérgio Cortella. Aí, eu vou adicionar a pergunta. Pronto, aí a pergunta 1, eu vou lá no meu arquivo, vai ser essa daqui. Copio e colo. Como a resposta ela vai ser subjetiva, não são questões de marcar, então eu vou colocar aqui como já está parágrafo. Clico aqui, se não está, e coloco aqui, parágrafo. Coloquei. Então, texto de resposta longa. Aí eu tenho que colocar obrigatória para que não aconteça do aluno enviar atividade com questões em branco. Então, ele só vai conseguir passar para a questão a questão seguinte se ele responder a questão anterior. Então, vamos lá. Próximo texto, né? Então, vamos lá. Adicionar pergunta. Pronto, construiu aqui. Olha como ficou aqui, ficou bonitinho. Ele vai clicar aqui depois que ele lê, lido. Aí vem a perguntinha referente a esse tópico aqui. Então, eu tô fazendo por tópicos. Como eu falei para vocês, não dá para colocar o texto muito grande de uma vez só, entendeu? Então, vamos lá, eu vou printar a segunda questão. Aí, você vai fazer o mesmo processo. Vou dar o print. Tá aqui, coloquei aqui, vou printar. Printei, FN. Aí, você clica na tecla, no seu teclado FN, para dar o print. E inserte print, que aí vai printar a tela que você quer. Aí, eu vou colocar aqui embaixo, no Word mesmo. Deixa eu ver aqui. Colei aqui, certo? Agora, eu vou logo em salvar como, né? Então, vamos lá, salvar como. Porque da outra vez ela não sei por que não cortei, não foi. Aí eu venho em área de trabalho, clico aqui em área de trabalho, clico na opção formato JPEG, sempre imagem formato JPEG. Aí eu vou colocar pergunta
Pergunta, deixa eu colocar tudo maiúsculo. Pergunta 2. Salvar lá. Pronto, vou lá na área de trabalho. Procuro a pergunta 2. Agora eu vou cortar. Corto. Corto. Aí, salvo. Ele vai perguntar se é para salvar. Substituir arquivo, sim. Pronto, ficou aqui. Ela tá aqui bonitinha na questão aqui. Na tela do computador. Então, eu vou voltar lá para o formulário. Adicionar pergunta, eu vou para a questão da imagem, né? Então, eu vou clicar aqui onde tem imagem, nessa de cima. Procurar. Aí, eu vou clicar aqui, pergunta, né? Tá, pergunta, deixa eu colocar aqui, ver se eu acho. Pergunta 2, aqui, achei. Abrir. Pronto, foi a pergunta 2. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui, opção, né, onde tem múltipla escolha, eu coloco lido, ponto. Aí, eu não vou colocar obrigatório esse. Pronto, tá aqui, adicionar pergunta. Adicionar pergunta. Pronto, agora eu venho para a segunda pergunta. Tá aqui no meu arquivo. Deixa eu ver. Deixa eu apagar isso daqui. 3. Tá na 3? Não, na 2. 2. Copiei. Colei. Pronto. Aí agora a resposta vai ser parágrafo. Então, aqui. Obrigatório, não esquecer. Adicionar a próxima pergunta. Pronto. E assim você vai construindo todo o seu exercício, certo? Vamos lá. Vou fechar agora esse vídeo. Próximo